Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 18 horas, e já há mais de 2 anos que nós fazemos a prece em intenção das almas, em intenção dos espíritos que deixaram a vida através das próprias mãos. Como sempre, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, hoje no capítulo 102, O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus, registrado por Marcos no capítulo 4, do versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe. Agora, os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclama o espiga das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores nas aspiração do subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. A natureza não dá saltos. E Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabe disso. Nós, humanos, é que não sabemos. E às vezes nos colocamos em situação de risco, querendo mostrar o que ainda não conquistamos. Ou então sendo julgados pelos nossos irmãos com o galardão que ainda não adquirimos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, amigo incondicional de todas as horas, e pedir: Jesus, Mestre querido, estamos aqui mais uma vez, reunidos através da internet, Senhor, ligado a amigos de outros países, de outros estados, com um objetivo, Senhor: a prece pelos nossos irmãos suicidas. Sabemos da nossa pequenez, mas sabemos também que unidos em oração somos mais fortes, porque Tu nos prometeste, Senhor, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. Então, com essa certeza que Tu está presente,
é que pedimos a tua autorização, Senhor, para darmos início a mais uma prece pelos irmãos suicidas aqui na página do Lemana. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado por todos que estão agora conosco, porque sabemos que de nós não temos nada para dar, mas que unidos em pensamento, em prece, podemos levar o alívio, podemos levar a consolação para todos aqueles que estão assistindo agora ou que assistirão mais tarde via internet. Esse trabalho tem uma importância muito grande. Não o nosso trabalho, mas o trabalho de intercessão pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos companheiros de caminhada que cometeram o ato do suicídio ou os parentes que sofrem a perda de um ente querido. É através dessas preces que nós começamos a fazer nesse horário, é que eles vão se redimir, vão despertar, vão se arrepender do ato cometido e recomeçar a caminhada evolutiva de cada um deles. A prova do suicídio para os familiares é muito pesada. Primeiro pelo preconceito que sofrem, sendo apontados na rua pelo pai e pela mãe daquele que cometeu o suicídio. Nós podemos falar pela experiência própria. Há 14 anos atrás, um filho nosso deixou a vida pelas próprias mãos. E nós sofremos todo tipo de preconceito, da sociedade, dos amigos, mas sempre relevamos, porque sabemos que é a ignorância humana ainda, desconhecendo a causa da doença, principalmente da depressão, das doenças espirituais, dos problemas obsessivos, é que não consegue compreender ainda essa pandemia que vivemos há muitos anos do suicídio, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Já predito por Allan Kardec, no advento das obras básicas, que ia chegar o momento que estaríamos vivendo, o que estamos vivendo agora. Não só a pandemia do coronavírus, mas a pandemia do suicídio, da depressão, das doenças mentais, espirituais. E é por isso a importância desses trabalhos, não só espírita, porque nós sabemos que existem também evangélicos, católicos, religiões orientais, que praticam a caridade, quando não para o espírito que saiu da vida pelo suicídio, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Então nós estamos aqui hoje para fazer uma leitura agora do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o título desse capítulo. E vamos começar a ler o item 13. Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe, os discípulos de Jesus, por que lhes falais por parábolas? E respondendo lhes disse, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso lhes vos falo, por parábolas, porque vendo eles não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse, escutareis com os vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 10 a 14. O que a palavra quer nos dizer? O que a palavra de Jesus, conversando com os seus discípulos, questionado por eles mesmos, por que ele falava através de parábola?
Por que ele falava através de historinhas infantis, né? Porque o povo, nós mesmos reencarnados naquela época, há mais de 2000 anos, nós simplesmente ainda não tínhamos adquirido a evolução intelectual, nem moral e nem espiritual, para compreender todos os ensinamentos profundos que Jesus deixou naquela época. Deixou para que nós agora pudéssemos compreender os seus ensinamentos. E o que Jesus disse, o que Isaías disse no Velho Testamento? Que muitos ouviriam e não compreenderiam, porque não estavam ainda na condição a nível de compreender. A natureza, ela não dá saltos. E Jesus, como o espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem conhecer aqui na terra, sabia da capacidade dos seus discípulos e da capacidade do povo que o escutava na rua. E é por isso que nós vamos ver em diversas passagens do Evangelho de Jesus, ele falando em particular com os seus discípulos, explicando para eles, porque também eles não compreendiam, mas eles já estavam no nível de poder aprender com Jesus, com o Mestre Divino. Enquanto que aqueles outros da multidão, nem se Jesus quisesse entender, compreender, nem se Jesus quisesse ensinar, eles compreenderiam. Nós vamos ver isso no diálogo que Jesus trava com um homem muito inteligente da época, com um homem da lei, Nicodemos. E Jesus chega ao ponto de falar para ele: se você não compreende quando eu lhe falo das coisas da terra, imagine quando eu vou falar das coisas do céu. Então nem o Senhor, nem o doutor da lei compreendeu alguns ensinamentos de Jesus. Imagina o povo comum daquela época. Alguns compreenderiam. E a doutrina espírita também é assim. Por isso que a doutrina não prega o proselitismo. A doutrina espírita, ela não vai atrás das pessoas. Ela não vai querer convencer as pessoas. Ela não vai buscar tirar as pessoas de suas religiões para trazer para a doutrina espírita. Porque ela sabe que cada um está no lugar que precisa estar e cada um tem a compreensão diferenciada um dos outros. Dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, também vão existir pessoas que vão compreender a mensagem do palestrante, mas não totalmente, porque vão compreender de acordo com o entendimento, de acordo com a evolução de cada um naquele momento. Então nós estamos falando aqui para muitas pessoas. E alguns vão compreender o que eu vou dizer, mas outros ainda não compreenderão. Mas a semente já vai estar lançada. Então nem todo mundo vai compreender. Assim como os nossos irmãos que deixaram a vida através do suicídio não compreenderam por que estavam aqui nesse mundo, por que estavam sofrendo, e não compreenderam a promessa que Jesus deixou. No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já nos alertava de que nós íamos passar por provas muitas vezes pesadíssimas, mas não acima das nossas forças, porque Deus não dá uma prova maior do que a capacidade daquele que já está sofrendo. Figuradamente, através de parábola foi dito: Deus não dá o fardo maior, né, do que a capacidade daquele que está lutando. Então que nós possamos agora, nesse momento, através da meditação dessas palavras de Jesus, nos preparando para a prece final, para a prece objetivamente, para a intercessão dos nossos irmãos, possamos todos estar em sintonia, somando as nossas energias, as nossas forças, as nossas preces, para ajudar os nossos irmãos que necessitam. Então fechemos os nossos olhos. Imaginemos a figura de Jesus, aquela figura que cada um de nós imagina. Como seria o Mestre naquela época, quando surgiu aqui na Terra. E vamos pensando nele, nos ligando a ele, pedir: Mestre Jesus,
amigo incondicional de todas as horas, te pedimos também à Virgem Maria, intercessão aos nossos irmãos suicidas. Que a tua falange, Maria de Jesus, Maria de Nazaré, possa recepcionar aqueles nossos irmãos. Que eles possam ser retirados dos vales, das grutas, dos subterrâneos, das florestas fechadas onde se esconderam, com vergonha do ato cometido, e possam ser trazidos à luz do teu Evangelho, Senhor, e que possam, a partir desse momento, sentir o refrigério nas suas almas, sentir o consolo prometido por ti, Senhor. Que eles possam ser resgatados, levados aos leitos e hospitais do plano espiritual e começar a compreender que a vida continua e que Deus é tão bom que já estão perdoados e que eles terão mais uma oportunidade, várias oportunidades de reencarnação para quitarem o seu débito, arrependidos dos seus erros, se redimir perante a lei divina que é perfeita. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por encerrada mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus, graças à Virgem Maria, graças a Jesus, graças a Dr. Bezerra de Menezes, graças a Dr. Eurípides Barçanufo, graças ao Pai José, graças a Manuel Filomeno de Miranda e a todos os espíritos da cúpula espiritual do Lar Espírita Maria de Nazaré. Muito obrigado a todos que participaram conosco essa noite e que possamos estar compartilhando, divulgando, comentando esse vídeo para que um número maior de pessoas possam ser alcançadas. Uma boa noite de descanso a todos.